num momento assim meio de desespero, acho que eu não consigo, uma situação dificílima, nunca lidei com crianças com esse nível de agressividade. Eu voltei a ler Rogers e comecei a pôr em prática até do meu jeito. E num dado momento, há uma festa na escola, e o pessoal então do quarto ano, do antigo quarto ano primário, que então para a quinta série, resolveu fazer uma música para a escola. Nesse momento a escola funcionava já normalmente, as crises, a violência tinha cedido, a agressividade. A letra me surpreendeu, ela traduzia muito da abordagem. E foi assim, eles foram escrevendo juntos, foi um produto do grupo. Então era alguma coisa assim, essa escola é tão pequena, mas ela parece tão grande de tanto que a gente pode fazer aqui, tanta coisa que a gente pode fazer. Aqui as professoras explicam mais de 20 vezes sem fazer cara. Quando tem que falar que está errado, fala mesmo. Mas também a gente pode falar quando elas estão erradas. Pode conversar. Quando a gente acaba a lição antes, vai no clubinho da criatividade. E pode bolar um monte de coisa. Um não fica cutucando o outro. Essa escola deixou uma marca em mim, a gente quer deixar uma marca para ela, o nosso hino. Mais ou menos isso. Conversando depois, posteriormente com ele, eu tinha uma preocupação muito grande se eu estava fazendo certo. Ele disse, nunca trabalhei com criança pequena. O que você tem é uma influência minha. E eu entendi assim que não se é rogeriano, não se é igual o outro nunca. Mas é das influências que você constrói uma perspectiva, é da sua leitura. Porque talvez ele fizesse completamente diferente, chegasse, mas pelos mesmos princípios, um fazer diferente chegasse, claro, até uma situação muito melhor. Carl Hansen Rogers nasceu em Oak Park, Illinois, em 1902. Faleceu em La Jolla, na Califórnia, em 1987. Formado em História e Psicologia, aplicou à educação princípios da psicologia clínica, a área em que atuou por mais de 30 anos. Um desses princípios é a chamada terapia centrada no cliente, utilizando técnicas de reformulação e clarificação dos sentimentos, buscando uma atitude de maior aceitação dos sentimentos do cliente por parte do terapeuta. Rogers é considerado um representante da corrente humanista em educação. Concebe o ser humano como sendo bom e curioso, e que precisa de ajuda para poder evoluir. Daí a necessidade de técnicas de intervenção facilitadoras. No Brasil, suas ideias se difundiram na década de 70, em confronto direto com as ideias comportamentalistas de Skinner. É nessa década que Rogers dirige sua atenção de maneira prioritária à educação, propondo uma pedagogia experiencial, centrada no aluno. Acredita que os alunos aprendem melhor, são mais criativos e mais capazes de solucionar problemas quando os professores proporcionam o clima humano e de facilitação. Para o Rogers, a liberdade em sala de aula é justamente a possibilidade do aluno descobrir a aprendizagem e poder refletir para o professor o que ele está sentindo para encontrar novos caminhos. Ou seja, a aula deixa de ser padronizada, idêntica para todo mundo. Há uma entrada do aluno nela, uma participação ativa, real, onde a liberdade dele está se expressando na vontade de aprender, ou dirigindo a própria aprendizagem. Os insights, os grandes momentos de descoberta, ele não guarda para si. Ele coloca ali no grupo e o professor tem que estar muito preparado para acompanhar, porque senão a ditadura do conteúdo sufoca a liberdade do aprender. Professor, para ele trabalhar
Nessa abordagem, ele precisa desenvolver uma escuta sensível. Sensível ao aluno, ao sentido da pergunta do aluno. Ele precisa ter uma certa paciência, um compromisso com essa escuta. A escuta sensível é escuta sem julgamento. É escuta capaz até, se for um caso de uma brincadeira, de uma falta de atenção, colocar o limite, mas primeiro ouvir. Isso é extremamente importante. Essa escuta que vai se fazendo sensível ao ato de aprender e ao significado que essa aprendizagem vai ter na construção dessa pessoa. Para Rogers, é uma pessoa em construção, não um aluno construindo apenas comportamentos acadêmicos. Quando alguém exprime um sentimento, uma atitude ou uma opinião, nossa tendência é quase de imediatamente sentir está certo, que besteira ou não é normal. Raramente permitimos a nós mesmos compreender precisamente o que significa para essa pessoa o que ela está dizendo. A questão da pessoa é fundamental nessa abordagem. A pessoa é inacabada. Se o crescimento físico para num determinado momento, o desenvolvimento da pessoa não para nunca. Como é uma garagem, nós vamos ter que dar uma paradinha, olhar para ver se não vem carro. Se não vier carro, nós podemos passar, tá bom? Estão olhando a luzinha? Então vamos lá. Parece que tá mais quente, não tá, Maria? Então não tem fim aprender a ser pessoa. Está aberta às transformações, a tudo o que está acontecendo ao redor e no interior de si mesmo. E isso precisa ser trabalhado na escola, porque senão você vai lutar para se defender contra as coisas que vão aparecendo, as drogas, as brigas, a violência. De novo, a questão de trabalhar somente os conteúdos, o mais os conteúdos, o comportamento acadêmico, como se pudesse dividir. Há um aluno e não há uma pessoa. A escola recebe uma pessoa inteira, com todas as suas nuances e as suas dimensões. E não recebe um aluno. A facilitação significa uma situação em sala de aula em que o professor se coloca, porque ele tem uma escuta sensível, um olhar sensível ao aluno como indivíduo e ao grupo como um todo, e pela empatia ele vai fazendo com que a aprendizagem seja conduzida de uma maneira em que ele funcione não como aquele que ensina, que cobra, que enche o pote do aluno de conteúdo, para depois ele poder cobrar, mas é aquele que vai ensinando e vai conduzindo de uma forma consciente, rigorosa e afetiva o aluno a aprender e a entender o significado, criar sentido, buscar sentido para aquilo que é novo para ele, fazendo uma corrente onde os aprendizados vão formando um conteúdo completo no interior de cada um para o significado da própria vida. A facilitação parece uma coisa muito difícil. Quando a gente fala com professores, fica sempre essa questão. São muitas pessoas, são muitos alunos. E eu tive uma experiência diretamente com Rogers na Universidade de San Diego, em 1980. Marcante. Eu tive um problema cirúrgico no dente, na gengiva, e enquanto o Rogers falava lá na frente, conduzia